Então, hoje nós vamos falar da energia potencial e conservação da energia, parte 2. Na aula passada, nós vimos esses tópicos que estão grafados em vermelho: trabalho e energia potencial, trabalho de forças conservativas e cálculo da energia potencial. Agora nós vamos dar prosseguimento aos demais tópicos e vamos ver conservação da energia, curva de energia potencial, sua interpretação, trabalho realizado por uma força externa sobre um sistema e conservação da energia. Pois bem, então nós vamos introduzir um novo conceito, que é a conservação da energia mecânica. O que nós vimos nos tópicos anteriores, a primeira coisa que nós vimos é o teorema energia cinética, variação da energia cinética igual ao trabalho. Na aula passada, nós vimos que a variação da energia potencial é o negativo do trabalho. Então, unindo esses dois aqui, nós imediatamente concluímos que a variação da energia cinética é igual ao negativo da variação da energia potencial. Eu estou interrompendo um pouquinho aqui, que ainda tem gente entrando na sala, eu tenho que admitir. Então, veja só, nós estamos tratando aqui de um sistema muito especial. É um sistema que só possui forças conservativas. Então, nesse tipo de sistema, eu tenho esse câmbio entre energia cinética e energia potencial. Essas transições, tá? Então, eu vou desenvolver um pouco mais esse conceito. Você imagine que esteja uma partícula num ponto 1. Esse conceito aqui é geral, né? Você vai ver que quando vocês trabalharem com outras disciplinas, termodinâmica, coisas desse tipo, esse conceito aqui é um pouquinho de conservação da energia, é um pouco mais amplo, mas nós estamos tratando aqui da energia mecânica, que é a soma da energia cinética e energia potencial. E dentro de um sistema muito específico, que é um sistema conservativo, ou seja, onde não existem forças dissipativas de forma nenhuma. Então, num sistema como esse, eu posso escrever essa variação da energia cinética, por exemplo, de um ponto 2, não precisa ser necessariamente a final, tá? Inicial e final, como a gente trata alguns conceitos lá da cinemática. Mas é um ponto qualquer, um ponto 2. Você pode imaginar esse ponto 2 é uma partícula de massa m com determinada velocidade, num determinado ponto x, ou uma bola caindo a uma determinada altura. Tá? Esse ponto 2, em seguida, ela vai atingir um outro estado que eu estou chamando, uma outra energia cinética que eu estou chamando de 1. Nesse mesmo ponto, essa partícula vai ter uma energia potencial U2 e uma energia potencial U1. Então, a gente organizando essas equações, nós chegamos à conclusão que K2 mais
o 2 vai ser igual a K1 mais energia potencial no ponto 1. Então, veja só o que acontece. Nós acabamos de ver aqui que isso aqui é energia, a soma da energia cinética mais energia potencial é a chamada energia mecânica. Então, eu vou ter aqui uma energia mecânica no ponto 2 vai ser igual a energia mecânica no ponto 1. Então, ela vai se conservar ao longo de toda a trajetória. Para a gente, outra forma da gente escrever isso aqui, uma outra conclusão, que a gente pode entender que essa energia mecânica ela vai ser sempre constante, independente do ponto que esteja a minha partícula, o meu móvel, né? Aquele objeto que tem uma determinada energia. Daqui eu posso tirar que a variação da energia mecânica igual a zero, né? Basta passar para cá e fica igual a zero. E extrapolando isso aqui, eu posso escrever que variação da energia mecânica vai ser igual à variação da energia cinética mais a variação da energia. Opa, desculpa. Da energia potencial. E isso aqui vai ser zero. Lembrando que isso é válido para um sistema conservativo. Para a gente buscar entender um pouquinho mais sobre isso aqui, eu vou acessar um link aqui de simulação para vocês darem uma olhada. Então, deixa eu compartilhar para vocês essa tela aqui. Isso aqui é da Universidade do Colorado. Deixa eu... Deixa eu ver se eu consigo. Vocês estão conseguindo ver aí energia na pista de skate básico? Hein, pessoal? Sim, a gente está conseguindo ver. Sim. Tá, já, então. Então, vamos ver aqui uma situação. Isso aqui é uma simulação, né, da Universidade do Colorado, que é bem interessante. Então, isso aqui é uma pista de skate, é um sistema mecânico, né, onde eu tenho o skatista aqui, é a minha massa. Isso aqui eu estou fazendo esse intercâmbio de energia potencial e cinética. Primeiro eu vou mostrar sem atrito. Nenhum atrito. Deixa eu colocar uma grade de referência aqui. Então, olha só o que acontece. Vamos colocar nessa marca de 4 aqui. Se o skatista... eu preciso mostrar uma outra coisa aqui, né? Um gráfico de barras que está me mostrando aqui a energia cinética, a energia potencial, a energia térmica
e energia total. Então, eu vou colocar esse skatista aqui nessa marca de 4. Então, lembrando que eu tirei todo o atrito, é uma pista totalmente sem atrito. Então, o que acontece? Toda essa energia dele, toda a energia, ele tem energia aqui potencial porque ele tem altura, né? Mas ele está parado. A energia, vocês podem ver aqui na barra, que a energia potencial dele. Opa, a energia potencial dele é máxima e a energia cinética é nula, ele está parado. No momento que ele é lançado, ele vai ganhando velocidade, ele chega aqui na base dessa pista com velocidade máxima e depois ele vai diminuindo a velocidade, mas ele atinge a mesma altura. Isso no sistema físico real é impossível, porque sempre haverá atrito. Tá? Então, mesmo que você minimize no máximo o atrito, ele sempre vai chegar nessa cota. Ele nunca vai ultrapassar essa cota, porque senão eu estou inserindo uma energia que não existe no sistema. A energia que eu estou inserindo aqui é somente energia potencial. Então, observe que na medida que ele vai descendo, ele vai ganhando energia cinética, essa barra verde ela vai aumentando e a energia potencial vai diminuindo. Quando ele chega na minha referência de 0 metro, a energia cinética dele é máxima e a energia potencial dele é zerada, porque ele está na altura zero. Não potencializou nenhuma energia. Na medida que ele vai subindo, ele vai ganhando energia potencial e vai tirando energia cinética. E ele não vai conseguir passar desse ponto, daquela mesma cota. Então você vê que não existe nenhuma transformação em energia térmica aqui no processo. Então vou acelerar aqui para a gente ver. Ele fica oscilando entre essas duas cotas porque ele não está perdendo nenhuma energia e ele não cria nenhuma energia térmica. Tá? Então esse é um sistema típico conservativo. Isso existe na natureza? Não, sempre vai existir uma força dissipativa. O motor do carro sempre vai aquecer, né? As rodas do skate sempre vão esquentar com atrito, vai haver atrito com o ar, sempre vai ter uma força dissipativa. Mas em alguns casos, essa força dissipativa é tão pequena que você pode fazer essa aproximação para um sistema puramente conservativo. Em muitos casos, ele é útil, tá? Por isso que a gente estuda ele aqui. Se eu alterar a massa, a única coisa que vai acontecer é aumentar a energia total. Você vê que a energia total, que é chamada energia mecânica, ela continua a mesma ao longo de todos os pontos aqui da pista. Então, ó, se ele está nessa cota aqui, a energia potencial é igual a total, porque a cinética, ó, estou somando a energia cinética, mas a potencial tem que dar total. Na medida que ele vai descendo, o que vai acontecendo, ó, ele chega no meio do caminho, ele soma cinética mais potencial, vai dar energia mecânica total. Mais uma vez, e assim por diante. Se eu mudar a massa, a única coisa que vai alterar é a energia total do sistema. Porque tanto a energia potencial, que é dado por mgh, né, onde h é a altura, g é a aceleração da gravidade e m é a massa. Depende da massa. E a energia cinética é meio de mv ao quadrado. Também depende da massa. Então, se eu aumento isso aqui, o que acontece? Eu aumento a energia total do sistema, porque a massa é maior. Mas isso vai fazer com que ele oscile além dos 4? Não. Ele só vai oscilar daqui. Ó. Se eu soltar ele, ele vai continuar oscilando até o 4.
o sistema em si tem mais energia, porque ele tem mais massa. Mas ele não vai conseguir criar energia. Potencial era nessa conta de 4. Agora eu vou começar a inserir um pouquinho de atrito. Veja só o que vai acontecer. Uma parte dessa energia aqui, agora eu estou dividindo em 3 componentes. Ó. A energia térmica está aumentando, enquanto a energia cinética e potencial vai sendo dissipada. Isso aí é o que acontece próximo de um caso real. Vou diminuir um pouco o atrito aqui e reiniciar. Começar lá de cima. Ó. Então, ele está parado, só tem energia potencial, que é igual a energia total. Agora eu solto ele. Ó. Então, quanto mais roda isso aqui, quanto mais atrito tem, mais quente vai ficando as rodinhas, né? Todo o meu sistema. Então, eu posso imaginar que no meu sistema toda a energia está sendo convertida em energia térmica. Mas não é só isso, porque o skate ele faz barulho, né? Você tem aquele barulho das rodas. Então, para emitir aquele som, ele também gasta energia. Mas, assim, devido ao atrito, existe a transformação térmica. Ó. Ele vai até parar, é o que acontece no sistema real, até toda a energia térmica se igualar à total. Então, o que nós vamos tratar aqui? Essa primeira parte é um sistema totalmente sem atrito. Então, não existe energia térmica. Então, está transformando energia potencial em energia cinética. A partir do momento que eu insiro atrito, eu vou tratar dos casos que nós vamos ver aí mais para frente. Tá bom? Então, isso aí cria uma boa imagem do que a gente está querendo representar aqui. Então, vamos voltar lá para a nossa apresentação. Então, é esse o caso. Ó. Energia cinética sendo transformada em energia potencial num sistema totalmente conservativo ou sem atrito. Então, isso aí tem implicações interessantes, né? A primeira delas é em um sistema isolado no qual apenas forças conservativas causam variações de energia, a energia cinética e a energia potencial podem variar, mas a soma das duas energias, que é a energia mecânica do sistema, não varia. É isso que nós observamos ali, né? Aquela barra da energia total, ela não varia. A gente viu oscilando a energia cinética e a energia potencial, mas a soma das duas permaneceu sempre constante. Outra coisa interessante é quando a energia mecânica de um sistema é conservada, podemos igualar a soma da energia cinética com a energia potencial em um instante, a soma em outro instante, sem levar em conta o movimento intermediário. E sem calcular o trabalho realizado pelas forças envolvidas. Né? Então, isso aqui é uma ferramenta poderosíssima quando a gente trabalha com sistemas mecânicos. Né? Lembrando lá a pista da pessoa mal desenhada, em outras palavras, se o skatista está nesse ponto, que eu vou chamar de ponto 1, eu posso fazer o seguinte: energia mecânica do ponto 1 e pegar um outro ponto 2 qualquer aqui, eu posso escrever que a energia mecânica é igual à energia mecânica do ponto 2. Tá? Sem saber o que aconteceu aqui no intermédio entre eles, se o sistema é conservativo. Então, eu posso, né, igualar a soma da energia cinética com a energia potencial. É isso que está aqui. A energia mecânica é a soma da energia cinética no ponto 1 mais energia potencial no ponto 1.
E a energia mecânica do ponto 2 é a energia cinética do ponto 2 mais a energia potencial do ponto 2. Então, por exemplo, num problema real, isso aqui é minha cota zero. Eu conheço essa altura. Também conheço essa altura. E sei que ele começou aqui, nesse ponto 1, com velocidade inicial igual a zero, ou seja, energia cinética igual a zero. O que eu tenho? Eu tenho energia potencial desse cara, nesse ponto, tem nesse ponto, porque eu sei essas alturas, né? Esse H1 e esse H2. A energia cinética no ponto 1 vai ser zero, porque ele foi largado, é zero. Logo, eu consigo descobrir a energia cinética que ele vai ter nesse ponto aqui específico, ou qualquer ponto ao longo da trajetória. Tá? Então, veja que é uma ferramenta muito poderosa para a gente lidar com alguns problemas, para a gente lidar com alguns problemas mecânicos. Né? Não só. Agora nós não estamos mais pensando somente em posição e tempo, né? As grandezas da cinemática. E nem estamos preocupados com as forças que estão envolvidas aqui. A gente tem um conceito mais amplo, energia. Né? E a gente consegue tirar várias informações que só seriam possíveis com a cinemática, né, com a ferramenta cinemática, se você tivesse um sistema de medida muito apurado. Então, para a gente destrinchar o que está acontecendo, nós temos o exemplo, o livro coloca esse exemplo aqui de um sistema de um pêndulo. Né? Como você sabe, um pêndulo, ele oscila, né, de um lado a outro, não está bem lá. Estou colocando 3 instantes. Então, aqui, geralmente, a minha cota zero, né? Então, aqui embaixo, ele está com a energia potencial zerada. Veja só, o meu copo de energia potencial aqui está vazio, enquanto a energia cinética está cheia. Então, imagine que eu solte ele daqui. Então, ele vai nesse sentido, ele vai passar aqui com a velocidade máxima. Portanto, toda a energia potencial que foi acumulada quando ele foi levantado essa altura aqui, ó, ela vai ser transformada em energia cinética quando ele estiver nesse ponto. Portanto, ele só tem energia cinética. A partir do momento que ele passa um pouquinho desse ponto, né, central, já começa a ter uma energia potencial, porque ele começa a ganhar altura. Então, ele já tem uma pequena altura aqui. Então, é mgh. Aí ele chega na altura máxima, a velocidade dele agora é zero. Então, quando ele atinge essa velocidade zero, ele está parado. Então, a energia cinética dele é zero e ele tem o máximo de energia potencial. Ele voltou para a altura H, só que do lado oposto. Tá? E assim ele volta a repetir o ciclo dele. Né? Ele volta para o mesmo estado que ele estava aqui, com a velocidade invertida, até voltar para o centro novamente. Aí ele está novamente com a velocidade máxima, então a energia cinética dele está máxima. Opa, mas a velocidade está no sentido contrário. Aqui era para ser negativa e aqui positivo, né? Se a gente adotasse o sistema padrão. Mas lembre-se que a energia cinética é mv, a velocidade é elevada ao quadrado aqui na energia cinética. Tá? E a energia potencial já não, né? mgh. Mas a altura aqui, ó, em relação ao meu ponto zero, está sendo positiva desse lado e positiva aqui também.
Então, ela não chega no negativo. Então, ela completa esse ciclo. Se não tem dissipação, ela fica nessa troca, nessa permuta de energia potencial e energia cinética indefinidamente. Isso seria interessante de se observar, mas na natureza não tem. Então, quando a gente traz esse conceito de energia potencial, nós temos, né, a análise da curva da energia potencial. Isso traz várias informações. Vocês vão aqui tratar, vocês verão isso aqui algum dia, por exemplo. Estou trazendo alguns exemplos da importância da análise dessa curva de energia potencial. Essa figura aqui, por exemplo, está mostrando uma curva de energia potencial de dois átomos que estão se juntando para formar uma molécula, por exemplo, a molécula de oxigênio. Então, tem um oxigênio, outro oxigênio, eles estão separados uma distância muito grande em relação ao comprimento atômico. Então, eles estão separados por uma distância significativa. Então, a energia, o potencial que eles têm aqui é quase zero, praticamente zero, né? Então, na medida que eu vou aproximando esses dois, a partir desse ponto aqui, eu já tenho uma energia potencial um pouco menor do que nesse ponto. Quando eu chego aqui, essa energia ela já é a mínima possível. Então, na natureza, existe uma tendência, né, de gastar o mínimo de energia. Então, essa aqui seria a posição onde existe uma atração máxima entre esses dois átomos para formar a molécula. Então, ele fica oscilando em torno dessa distância aqui, que para esse átomo aqui é 74 picometros. Né? Lembrando que pico é 10 a menos 12 metros. Né? Então, é uma distância muito próxima. Mas, na medida que eu vou aproximando ainda mais, o que acontece? Começa a haver uma repulsão pelos núcleos, né, de mesma carga, e começa a haver uma repulsão e chega num ponto que ele não consegue se aproximar mais, ó, esse ponto aqui de ruptura. Ele não consegue mais se aproximar. Então, ele fica oscilando em torno dessa posição aqui de equilíbrio. Então, isso aqui é um exemplo da análise de uma curva de potencial que é muito importante no estudo da física e da química, né? Então, na química também nós temos aqui reações que são representadas por curvas de potencial. Por exemplo, uma reação endotérmica, ela precisa absorver uma determinada quantidade de energia para que a reação aconteça. Então, o que ela está rompendo aqui? Ela está rompendo um potencial para que essa reação ocorra. Ao contrário, a exotérmica, ela libera uma determinada quantidade de energia, que a gente pode ver pela diferença de energia potencial aqui dos reagentes, né? Dos produtos e reagentes. Então, existe uma liberação de energia. Então, mais uma vez, a curva de potencial é bem interessante para a gente. Mas aqui nós vamos tratar especificamente de sistemas mecânicos. Então, veja, aqui embaixo tem um sistema massa-mola. Então, isso aqui seria equivalente a um sistema massa-mola. Nesse ponto aqui seria o ponto de compressão máxima. Nesse ponto aqui de estiramento máximo. Nesse ponto aqui onde a mola está relaxada. Então, veja aqui a curva de energia potencial. Quando eu estiro essa massa no máximo dela, ela tem o máximo de energia potencial. A energia cinética, que é essa curva aqui,
ela está zerada. Mas note aqui que eu tenho a soma das duas, a energia mecânica. Então, ó, zero mais o máximo dá um ponto máximo. Esse aqui, metade de um mais a metade do outro tem um ponto máximo. Esse aqui tem o máximo de cinética, mas a potencial está zerada. Então, a energia mecânica dá aqui. Aqui também, metade, metade, e aqui máximo e zero. Então, a energia mecânica, que é a soma das duas, energia potencial aqui, mais energia, a curva de energia cinética. Ela dá uma constante. Então, em qualquer ponto que esteja esse sistema massa-mola, eu posso falar que a energia mecânica nesse ponto 1 vai ser igual à energia mecânica nesse ponto 2 aqui, ou em qualquer outro ponto aqui ao longo dessa trajetória. Isso aqui é bem interessante da gente, essas ferramentas, porque note bem, né? Nesse sistema que nós vimos aqui dos átomos, eles funcionam como um sistema massa-mola, como se fossem dois pesos aqui ligados, né? Esses dois átomos ligados por uma mola. Porque isso aqui é uma equação quadrática. Nós vimos lá que isso aqui, a energia potencial, é meio de kx ao quadrado, uma equação de segundo grau, uma parábola. Né? Isso aqui é positivo. A energia cinética também é uma parábola. Né? Depende do quadrado. Então, veja só, essa curva toda aqui é difícil a gente simular. Precisa de um poderio computacional para descrever o comportamento desses dois átomos, né, quando se juntam como moléculas, é difícil você fazer. Mas nesse trechinho aqui, ó, esse pequeno trecho, ele é bem parecido com o sistema massa-mola. Então eu posso fazer algo desse tipo aqui, ó. Aí eu consigo descrever os estados atômicos através desses movimentos. Tá? Então, só para a gente ter uma ideia, mas nós vamos nos deter nesse curso nos sistemas mecânicos. Né? Esse aqui do átomo não deixa de ser um sistema mecânico em determinadas condições, mas ele está sob a ação de outras forças, que são as forças eletromagnéticas, né? De atração e repulsão elétricas. Então, nós vamos fazer uma interpretação desse gráfico aqui. Né? Isso aqui é um gráfico hipotético de uma curva de potencial. Então, nós vamos entender como nós podemos interpretar. A primeira coisa que nos informa esse gráfico aqui é a respeito da força. Porque nós vimos ali, ó, a variação da energia potencial numa posição X qualquer aqui, ó. Aqui, energia potencial em função da posição da partícula. Então, imagine que essa seja um gráfico que está representando o movimento de uma partícula, de um móvel qualquer, em uma única dimensão, né, que é x, em direção x. Então, essa variação aqui, em função da posição x, nós vimos que é o negativo do trabalho. E o trabalho, nós vimos que vai ser a força, por exemplo, uma força que está agindo nessa partícula, vezes o deslocamento ΔX. Se eu pego esses dois caras aqui, ó, se eu igualo, eu posso escrever que ΔU igual a menos F de x ΔX. Ou seja, é o negativo da energia potencial sobre x. Isso aqui, né, se eu pegar um intervalo mais extenso de x.
Se eu tender isso aqui para o x ao limite, eu tenho uma força que seria a força num ponto aqui específico. E eu posso escrever como du dx. Vocês sabem muito bem que isso aqui é a inclinação dessa reta. Então, aqui, com a inclinação da reta aqui nesse ponto é zero. A força que está agindo na partícula é zero também. Não existe força agindo na partícula. Aqui, ela começa a aumentar a inclinação da curva, né? Tem uma determinada inclinação, ela vai aumentando, ou seja, essa derivada aqui vai aumentando. Então, veja só, é o momento que essa curva vai aumentando. Então, quanto mais aumenta esse cara aqui, mais positivo ele fica, né? O menos daqui com a inclinação negativa fica positivo, ele chega ao ponto máximo aqui, nesse trecho, em algum ponto desse trecho. Depois ele zera de novo. É o ponto que ele passa por aqui, ó. Um pouquinho depois de x2, veja só. Depois ele começa a aumentar. Então ele fica uma inclinação positiva com o negativo daqui, significa que ele tem uma força crescente. A força começa a crescer. Então, se a gente deriva uma curva de potencial, como essa aqui, que está descrevendo o potencial que uma partícula está submetida, nós conseguimos descrever toda a força que age ao longo de uma trajetória qualquer. Então, isso aqui é a primeira visão que a gente tem quando a gente olha uma coisa como essa. E veja bem, não é diferente quando a gente olha um gráfico como esse aqui, né? Então, a gente tem uma ideia que nesse ponto aqui mais baixo, a tangente aqui, essa derivada, é zero. Então, a força é a mínima possível, a menor força que está agindo aqui. Então, tá onde está gastando menos energia, é onde a partícula vai tender a ficar grudada. Uma na outra. Os átomos vão se juntar para formar a molécula. Então, por isso que eles preferem formar molécula do que ser átomos solteiros girando por aí, né? Outro ponto importante que nos traz são os pontos de retorno. Então, veja só. Vamos supor que eu tenho aqui a energia mecânica do sistema. Então, vocês podem ver a energia mecânica, ela é constante aqui em 5 joules, né? Unidade de joules. Então, veja o que ele está dizendo aqui. Nessa posição aqui, a energia potencial é igual à energia mecânica. Se vocês lembrarem lá do rapaz do skate, né, fazendo aquele movimento, vocês vão ver que quando ele chega no ponto energia potencial máxima, ele, quando iguala com a energia mecânica, significa que a energia cinética é zero. Então, ele não tem velocidade, né, que a velocidade é zero. Toda energia se transformou em energia potencial. Então, o que vai acontecer? Ele não tem velocidade. Então, esse aqui é um ponto de retorno. Como, por exemplo, a gente tem quando lança um objeto para cima, né? Vai chegar um ponto que a velocidade dele vai ser igual a zero, que é o ponto da altura máxima. A partir daqui, ele vai ter que retornar. Ou quando se você joga algum objeto ladeira acima, num plano inclinado. Você joga aqui, vai chegar um ponto que ele vai ter que parar e vai voltar. Porque a velocidade dele vai ser zero. Esse ponto aqui é exatamente o ponto de retorno.
Então, note aqui que interessante. Eu acho que na próxima a gente vê com mais detalhes isso aqui. Se eu tenho a curva de potencial e tenho a energia mecânica constante, ao longo de todo o trajetório aqui, toda a trajetória, eu consigo determinar qual a energia cinética. Então, observe que a energia cinética vai ser como a energia mecânica. Deixa eu escrever isso aqui, né, para ficar claro. Como a energia mecânica é a soma, é igual à soma da energia cinética mais energia potencial, é a soma da energia cinética mais energia potencial. Ué, entrou alguém aqui? Então, como a energia mecânica é a soma da energia cinética mais energia potencial, o que falta aqui para chegar à energia mecânica é exatamente a minha energia cinética. É isso que está representando. Se eu tenho esse ponto aqui, a partícula está nesse ponto. Tem tanto de energia cinética, tem tanto de energia potencial, determinada aqui no gráfico. O que falta para chegar ao patamar de energia mecânica é o que ele tem de energia cinética. Então, veja, esse ponto aqui, por exemplo, é o ponto onde a energia potencial dele é zero. Portanto, ele tem a máxima energia cinética. Então, toda energia potencial foi transformada em energia cinética. Tá? Esse aqui eu tenho outro vale, onde eu vou ter a alta velocidade dessa minha partícula. Ele vai ter alta energia cinética. E assim por diante. Aqui, por exemplo, nesse trecho, eu vejo que toda a distância é igual. Então, é um trecho onde a velocidade é constante nesse trajeto aqui, nesse trecho, a partir de x5. E olha só que interessante, ó, também que eu não comentei. A partir desse trecho aqui, é uma zona proibida, porque seria uma coisa onde a energia potencial seria maior do que a energia mecânica. Então, teria que se criar energia para ele entrar para esse trecho. Eu precisaria adicionar energia ao sistema para que ele consiga romper essa barreira. Muitas vezes essa barreira aqui é chamada barreira de potencial. Em muitos casos vocês vão ver isso. Na física isso aí é muito comum quando você trabalha com materiais, semicondutores principalmente. Tá? E nós temos também os pontos de equilíbrio. Então, veja só, tem algumas situações aqui. Aqui, por exemplo, se eu tenho a energia mecânica máxima aqui, o que vai acontecer? Se eu tenho uma partícula aqui, ela não vai conseguir escapar. Se isso aqui é uma figura, né, de linguagem, né? Porque isso aqui é uma representação, essa curva aqui é uma representação do movimento da partícula. Então, eu estou falando, se a partícula está confinada entre esse ponto x e esse ponto x2, limitado com essa energia aqui, ela só vai conseguir movimentar entre esses pontos aqui, ó, x1' e x2', que eu vou chamar aqui. Ela não consegue escapar disso aqui, porque a energia máxima que ela tem é isso aqui, é energia mecânica, não é isso? A energia máxima que ela tem. Ela não pode passar para existir nesse ponto aqui. Tá? Pelo menos fora da física quântica, na física clássica, isso aqui é impossível.
Na física quântica tem algumas exceções aí, tá? Então, se a barreira de potencial agora vai para esse patamar aqui, ó. Aliás, a minha energia mecânica eu trago para esse patamar. Essa partícula só vai existir entre esses limites aqui, ó, entre esse x e esse x aqui, entre esses pontos. Ela não vai ter energia para romper esses pontos, tá? Então, o que significa esses pontos de equilíbrio? Se eu tenho uma partícula confinada aqui, nessa primeira condição aqui, ó, se ela está confinada se ela tem esse máximo de energia, o que ela vai fazer? Ela vai transitar entre esses máximos aqui. Então, ela vai ficar aqui nesse ponto aqui. Nós vimos que a força que está agindo sobre a partícula é menos du dx. Então, isso aqui me dá a inclinação dessa reta aqui, né? Estou derivando essa curva. Então, me dá a inclinação daqui é zero. Então, ou seja, não está agindo nenhuma força sobre essa partícula nesse ponto. Então, ela está no equilíbrio aqui, um equilíbrio que a gente chama de equilíbrio estável. Opa, mas aqui eu também tenho uma derivada tangenciando, uma reta tangenciando aqui, que me dá uma derivada de U em relação a essa posição x, que é nula. Mas isso aqui é um equilíbrio instável. Veja que qualquer pequena força que eu faça sobre a partícula, se ela estiver nesse ponto aqui, ela vai ou para um lado ou para o outro. Ela vai se movimentar. Agora, por menor que seja a força, ela vai ir para um lado ou para o outro. Mas nesse caso aqui, ela vai ter que ter uma força suficiente para ela conseguir escapar dessa barreira ou dessa barreira aqui para romper. Então, isso aqui é chamado de um equilíbrio estável. Isso aqui é um equilíbrio instável. Então, a gente pode fazer o exemplo aqui, né, de uma bola. Isso aqui é só uma analogia com a curva, porque isso aqui, essa curva não está querendo descrever essa forma necessariamente, mas coincidentemente é como se fosse uma partícula confinada num buraco. Você bate nela aqui, a tendência dela é voltar para esse ponto. Já esse ponto aqui também, por pura coincidência, isso não quer dizer que se ela está aqui em cima, em equilíbrio, qualquer soprinho que ela dá, ela vai para um lado ou para o outro. Tá? Então, é um equilíbrio instável, nesse caso aí. Então, veja, a gente pode tirar várias informações de uma curva de potencial. Né? Agora, a gente vai ampliar um pouquinho o nosso conceito. Nós não vamos trabalhar só com sistemas conservativos. Vamos imaginar que agora nós possamos ter dentro de um sistema, agir sobre o sistema uma força externa a esse sistema. Então, veja só, eu tenho meu sistema, né? Eu tenho as fronteiras do meu sistema. Então, na física, as fronteiras do sistema, você pode limitar a entrada de massa ou saída de massa, saída de energia ou entrada de energia.
Então, nesse caso aqui, ele mantém toda a massa que existe aqui dentro, ele não existe perda de massa, nem acréscimo de massa, mas ele pode ser injetado uma energia, e a gente viu que uma das formas a principal forma de injetar energia no sistema é através do trabalho, né? Trabalho positivo. E também a gente pode permitir que esse trabalho seja negativo. Então, veja só, trabalho é energia transferida para um sistema ou de um sistema através de uma força externa que age sobre o sistema. Então, veja que isso aí é uma maneira da gente elaborar determinados problemas, né? Porque você depende da conveniência. Às vezes você quer exatamente determinar o trabalho realizado por essa força aqui, ó. Então você pode fazer essa separação. É interessante. Mas em outros casos, você pode inserir essa força dentro do sistema, ela fazer parte do sistema. Tá? Então ela deixa de ser uma força externa e ela está trabalhando internamente dentro do sistema. Quando você vai usar um ou outro, vai ser questão de conveniência. Vocês vão ver que nos problemas eles vão colocar várias situações aqui que é conveniente você analisar como um trabalho externo e não ampliar o seu sistema. Tá? Então, vamos ver aqui, primeiro, um sistema que não tem atrito, ainda é um sistema conservativo, né? Não tem atrito. Portanto, aquela nossa lei, né? Aquela nosso desenvolvimento inicial, energia mecânica, é a variação da energia cinética mais a variação da energia potencial. Então, ou seja, por exemplo, levando uma bola aqui uma determinada distância. Então, qual que é a variação da energia mecânica de um ponto 1, esteja a bola, até esse ponto aqui que eu posso chamar de 2. Então, eu quero saber qual é o trabalho de uma força externa sobre esse sistema. Então, como é que eu vou desenvolver esse raciocínio? Antes, nós vimos aqui que a variação da energia mecânica é igual a zero, né? Caso essa força fosse encorpada aqui. Agora, nesse caso aqui, ela não pode ser mais igual a zero. Vai ser diferente de zero. Então, o que, que vai acontecer? Essa variação que vai acontecer devido a essa força externa, ela vai realizar um trabalho que vai alterar a minha energia cinética e a minha energia potencial. Isso aqui vai ser exatamente o trabalho que foi executado pela força externa, que é igual à variação da energia mecânica. Vamos entender isso aqui de outras palavras. Num sistema, se eu tenho, estou trabalhando aqui a energia mecânica é constante. Então, um sistema onde não age forças externas. Então, a variação da energia mecânica vai ser igual a zero. Ou seja, se eu medir a energia mecânica nesse ponto X, 1 vai ser igual nesse ponto x2, que é igual no ponto x3, e assim por diante. Então, se eu fizer esse ponto menos esse, dá zero. Esse ponto menos esse dá zero. Mas se porventura houve uma variação aqui, nessa energia, então nesse ponto aqui, ó, eu não sei, não preciso saber o que aconteceu no meio. O que diz nosso teorema? Eu não quero saber o que aconteceu no meio. Eu estou interessado são nos pontos, nesses pontos específicos, nesse ponto e nesse ponto.
Então, se eu pegar a energia mecânica desse ponto 2, desculpe, tira isso aqui, de energia mecânica no ponto 1, e fizer a diferença desse ponto 1, 2, a energia mecânica, eu vou verificar que ela vai ser diferente de zero, porque houve alguma variação aqui. Essa variação foi devido à influência de um trabalho externo. É isso, em outras palavras, que está falando isso aqui. E essa energia mecânica, como a energia mecânica é a soma da energia cinética mais a energia potencial, ela pode, esse trabalho pode ter sido feito para aumentar a energia potencial ou aumentar a energia cinética. Por exemplo, quando eu faço um trabalho para levantar esse objeto, eu estou aumentando a energia potencial dessa bola. Né? Não necessariamente estou aumentando a energia cinética dela, mas vai afetar a energia mecânica total do sistema. Tá? Agora, quando eu tenho atrito, vamos lembrar lá do nosso skatista. Vai aparecer uma outra força. Aparece a força de atrito e uma outra forma de energia vai se manifestar. Ela pode se manifestar em som, mas geralmente a gente atribui isso aí a uma variação de energia térmica. Então, se nós aplicarmos aqui a lei de Newton, eu tenho uma força positiva aqui no meu sistema, menos uma força de atrito, tem que ser igual a massa vezes a aceleração. Então, eu vou fazer uma coisa bem parecida com o que a gente fez nos capítulos, no início do capítulo, né, que a gente trabalhou com energia. Então, eu utilizando essa equação da cinemática, 2AD, eu posso tirar esse valor da aceleração. Então, veja, a aceleração vai ficar v ao quadrado menos v0 ao quadrado e vai ser dividido por 2D. Isso aqui eu posso substituir nessa equação. Significa o quê? Que a minha força menos a minha força de atrito vai ser massa vezes v ao quadrado menos v0 ao quadrado sobre 2D. Eu vou fazer um rearranjo aqui, né? Passar esse 2D para o outro lado da equação. Então, eu vou ter 2 não, vou passar só o D, tá? Passar só o D. O 2 eu vou manter aqui. Então, eu vou ter força vezes distância, menos força de atrito vezes distância, igual a M. O 2 vai ficar desse lado, né? M dividido por 2, V2 menos V0 ao quadrado. Então, eu tenho aqui, ó, só para a gente ficar numa forma melhor da gente ver. mv ao quadrado sobre 2, menos, multiplicando, né, essa m sobre 2. Então, todos esses termos aqui agora a gente conhece. Esse aqui, força vezes distância.
é o trabalho da força F, menos força de atrito vezes distância. Ainda já vem com sinal negativo aqui. Isso aqui é o trabalho da força de atrito. Isso aqui nada mais é do que variação de energia cinética. Então, veja só que interessante que a gente pode escrever isso aqui. Se a gente coloca pegando esse primeiro termo, força. Então, daqui já tem uma interpretação interessante, né? Antes da gente seguir. Então, a variação da energia cinética do meu sistema aqui vai ser o trabalho total. Isso aqui nada mais é do que o teorema de energia cinética trabalho, né? Então, isso aqui, desse lado, é o trabalho total. Mas eu posso atribuir que esse trabalho aqui, vamos desenvolver um pouquinho mais para a gente ver o que esse atrito, né, em termos de energia, a gente tem aqui o trabalho, né, que a força de atrito está fazendo. Então, nesse sentido aqui, ele está retirando a energia do sistema, tá? Mas a gente quer uma visão, como a gente está trabalhando com conservação de energia, em termos de energia e não de trabalho, tá? Como a gente vai construir isso aqui? Então, eu posso pegar esse FD, isso aqui é a variação da energia cinética, vou construir, mais uma variação da força de atrito vezes a distância. Eu posso atribuir uma forma de interpretar isso aqui, que esse trabalho aqui, né, ou força vezes distância, ele vai ser transformado em energia térmica, que a maioria das vezes acontece o trabalho. Então, eu posso escrever que essa energia, em termos disso aqui, ó, eu tenho energia cinética mais uma energia térmica que vai formar dentro do meu sistema. Desculpa, energia térmica. Então, o trabalho de uma força externa, ela vai ser convertido em um sistema que tem atrito, ele vai ser convertido em variação da energia cinética mais energia térmica. Se eu tenho variação de energia potencial, eu posso também acrescentar mais um ponto aqui, que seja energia potencial. Por exemplo, se esse trabalho está elevando esse bloco, mas nesse exemplo aqui, ele está mantendo a mesma cota, então não está havendo mudança de energia potencial, por isso que ela não aparece. Mas ela pode aparecer. Eu posso ter mais uma energia potencial aqui. Que essas duas nada mais é do que energia mecânica. Então, o trabalho que eu estou fazendo aqui, eu posso escrever como variação da energia mecânica, de uma forma geral, mais uma variação de energia térmica. Então, isso aqui devido ao atrito, e isso aqui, o que a gente viu no caso anterior, né? Se a gente tirar essa parte aqui, em relação ao caso anterior, nós acrescentamos essa parte aqui, que é o atrito. Uma vez que tem atrito, vai haver transformação de energia térmica. É exatamente isso que nós vimos na simulação no começo da aula, do skatista. Então, na medida que
ele vai transformando, né, a energia mecânica, ela permanece constante, mas todo o trabalho que está sendo efetuado sobre o sistema, ele está transformando em energia térmica. Tá? Depois eu posso passar o endereço para vocês brincarem um pouquinho lá com aquela simulação. E, finalmente, a gente vai ter uma forma, a gente quer chegar numa forma mais robusta de tratar a conservação de energia do sistema mecânico. Portanto, a energia total de um sistema pode mudar apenas através da transferência de energia para dentro do sistema ou para fora do sistema. Né? Em outra palavra, se existe uma variação da energia total do sistema, significa que houve trabalho, ele não é mais igual a zero. E essa variação de energia é uma componente de variação de energia mecânica, que é a variação de energia cinética mais energia potencial, mais energia térmica de um sistema de atrito, e mais um outro tipo de energia aqui que eu estou chamando de energia interna, né, que muitas vezes a gente observa nos sistemas. Em termodinâmica, quando vocês estudarem isso, vai ficar mais claro. Por exemplo, um gás. Um gás, quando você fornece calor para ele, ele pode, as moléculas dele, eles têm o efeito esse calor, essa energia, é transferida de forma a aumentar a translação dessas moléculas, a velocidade dessas moléculas. Claro que ela tem uma distribuição de velocidades, não são todas as velocidades iguais, mas se você transfere energia na forma de calor para um gás, ou outra forma qualquer, né, de energia, ele aumenta a velocidade média dessas partículas desse gás. Mas ele pode causar outro efeito, que é uma variação na energia interna. Porque se é um gás monoatômico, um gás diatômico, ele vai ter diferentes capacidades de rotacionar, que é chamado graus de liberdade. Ou se ele é um gás triatômico. Então, quanto mais moléculas eu insiro aqui, maior é o grau de liberdade que ele tem para girar. Então, isso aqui, essa energia não vai ser gasta somente com a translação desse gás. Ele vai ser através da rotação também. Energia interna a gente pode imaginar também, né? Se, por exemplo, jogo uma determinada granada e ela explode em várias partes, eu não tenho somente a translação das várias partes dela. Tem a rotação e também tem a energia para quebrar a ligação, né, desse material. Então, eu estou gastando com uma energia interna. Então, uma forma mais completa da gente elaborar uma lei de conservação de energia é essa formulação. Um trabalho externo, se é executado um trabalho externo sobre o sistema, existe uma variação na energia total, que é representada pela variação da energia mecânica, variação da energia térmica e variação da energia interna desse sistema. Então, por exemplo, se esse sistema é totalmente isolado, né, se eu amplio as fronteiras e essa aqui deixa de ser um trabalho externo e vira um trabalho interno, eu posso escrever isso aqui como
variação da energia mecânica. Deixa eu escrever em preto aqui, porque isso aqui está confundindo com o fundo. Toda vez que eu uso essa borracha, dá problema. Travou um instantinho aqui, vai voltar. Espera aí que eu vou compartilhar novamente aí que sumiu. Então, voltando aqui para o nosso raciocínio. Então, se, por exemplo, é um sistema isolado, ou seja, ele não perde massa, não perde energia, ou de outra maneira, esse trabalho que antes era externo é incorporado nas fronteiras do sistema, eu aumento a fronteira do sistema, e esse aumentar de fronteiras e diminuir depende da minha conveniência, né, do que eu estou trabalhando, eu posso escrever que variação de energia mecânica mais variação da energia térmica em função do atrito, mais variação de energia interna igual a zero. Então, isso aqui é interessante porque, às vezes, eu quero saber como vai funcionar essa energia mecânica num determinado ponto, eu vou chamar de ponto 2. Isso aqui é um delta, né? A variação, menos a energia mecânica num ponto 1. E continuar com esses. Então, veja só, posso desmembrar isso aqui, porque muitas vezes essas variações internas, a variação interna, da energia interna e a variação da energia térmica são constantes. O que varia de fato mesmo aqui é a energia num ponto 2 e num ponto 1. Então, eu quero saber a energia, o estado de um sistema, né? A energia num ponto 2. Então, eu posso desmembrar isso aqui e escrever, saber isso aqui como vai ser energia mecânica no ponto 2, vai ser energia mecânica no ponto 1, menos variação da energia térmica, menos variação da energia interna. Quer dizer, eu quero saber qual o impacto que teve sobre a variação da energia mecânica no ponto 2. Eu quero saber daquele ponto específico. Né? Então, eu posso elaborar dessa forma. E para a gente finalizar, que é exatamente o que está descrito aqui, né? Quando o sistema é isolado, em outras palavras, o que eu faço, né? Tinha um sistema onde havia um trabalho externo, eu posso ampliar a fronteira desse sistema aqui, né? Uma maneira da gente enxergar. E é exatamente isso que a gente chegou aqui.
Então, em um sistema isolado, podemos relacionar a energia total em um dado instante à energia total em outro dado instante, sem considerar a energia em instantes intermediários. Tá? É uma extrapolação daquilo que a gente viu, os conceitos que a gente viu anteriormente. E para a gente finalizar, nós temos um conceito aqui que é bem interessante, que nem sempre o trabalho não é a única forma de transferir ou retirar a energia de um sistema. E o livro dá esse exemplo aqui. Se uma patinadora empurra com uma determinada força, ela muda a velocidade, então ela está mudando, variando a energia cinética do sistema, mas não necessariamente essa força está realizando trabalho, né? Porque ela agiu somente por um instante. Mas existe um truque para a gente saber, né, qual foi essa energia, por exemplo. A gente pode considerar que essa variação de energia interna, variação de energia cinética, foi provocado por um trabalho realizado por essa força que agiu durante um determinado instante aqui. Então, por isso que está dando F cosseno desse ângulo aqui. Ela vai provocar essa variação de velocidade quando desloca. E veja que o D é uma coisa mínima, não é toda essa distância aqui que ela está deslocando. É o deslocamento que ela faz do braço aqui, um pequeno deslocamento. Então, essa variação de energia cinética que ela proporcionou foi uma transformação de energia interna do sistema, dos músculos dela, né? Saiu da própria energia dela para transformar o sistema. Mas eu posso atribuí-lo como se fosse um trabalho durante essa distância pequeninésima. E com isso, eu determinar quanto foi essa força. Então, para isso, também é importante aqueles conceitos de potência que nós vimos anteriormente. Delta é por quanto tempo essa energia está agindo, né? E potência instantânea, que nos dá, é a derivada da energia no tempo. Bom, pessoal, com isso nós terminamos o capítulo. Vou passar mais um estudo dirigido para vocês reforçarem esses conceitos. Então, dessa aula aqui, o que eu quero que vocês saibam, que eu considero importante, é aplicar a conservação de energia mecânica em sistemas conservativos, interpretar curvas de energia potencial, fazer aquela interpretação, dado uma curva, você identificar onde existe maior força, onde existe ponto de retorno, onde existe pontos de equilíbrio. Terceiro, determinar o trabalho realizado por uma força externa sobre um sistema com e sem atrito. Empregar de forma ampla os princípios de conservação de energia, que é o que a gente acabou de ver, né? A gente acrescentou mais a energia interna. E por hoje é só, pessoal. Então, até a próxima.